Mussum, Matheus Trojan, está aqui para falarmos sobre o trabalho que está sendo idealizado, Mussum lançando o roteiro turístico de casas e casarões. Prefeito Matheus Trojan, tudo bem? Bom dia, seja bem-vindo aqui na Independente. Bom dia, Fabiano, bom dia aos amigos da Rádio Independente. É um prazer estar aqui participando do programa Panorama, justamente para falar sobre algo que tem sido um foco e uma ênfase tão grande na nossa região, que é a questão do turismo, né? Então, para nós é uma grande oportunidade e uma honra estar aqui hoje. Bom, e a gente falava fora do ar sobre frio, né, que é inevitável agora, né, tá todo mundo passando, né, por essas temperaturas mais baixas, e roteiro turístico com um friozinho também ajuda, né, ajuda também, o pessoal gosta, né, especialmente o pessoal que vem de fora. Mas qual é a finalidade, Matheus, de lançar, né, e por que casas e casarões? Nos fale um pouco mais a respeito, por que deste nome, desse roteiro turístico? Bom, primeiramente é importante contextualizar o público que nos acompanha do trabalho que a gente tem desenvolvido em cima do turismo. A cidade de Mussum, ela tem inúmeros potenciais turísticos. A gente tem a questão da Ferrovia do Trigo, que traz túneis, traz viadutos, traz a nossa ponte rodoferroviária Brochado da Rocha. Então, é uma série de fatores ali que já se englobam no nosso turismo. A gente tem também a questão do projeto do Trem dos Vales, e dentro desse cenário de crescimento e de fluxo turístico aumentando dentro das nossas cidades, por conta do projeto do trem, por conta da nossa ferrovia e também agora por conta do Cristo Protetor na cidade de Vizinha de Encantado, nós nos antenamos, digamos assim, na necessidade de profissionalizar o turismo na cidade. Então começamos um trabalho, estruturamos o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que não estava estruturado na nossa cidade, e começamos a trabalhar os primeiros atrativos turísticos para o nosso público. E assim que chegamos, no caso, à Rota das Casas e Casarões. Nós temos visto no nosso interior, principalmente na região que encosta o Rio Taquari, ali pela Linha Alegre, Barra das Contas, essas regiões, essas comunidades, que o turismo tem sido cada vez mais crescente e por uma iniciativa própria das pessoas. As pessoas procuram isso sem a gente ter um grande trabalho de divulgação. E por conta disso, a gente entendeu que seria necessário nós organizarmos um pouquinho essa questão. E a Rota das Casas e Casarões, ela tem o intuito de identificar as casas e casarões, colocar um breve histórico disso para que os turistas possam acompanhar e também trabalhar junto com essas famílias, com esses proprietários, para que sejam conservadas, né? Então é um trabalho não só turístico, mas também histórico e cultural que a gente começa a fazer no município. E mais importante do que isso, permite o cicloturismo, permite o turismo de caminhadas, que são os focos dessa nossa primeira rota lançada através das casas e casarões. Prefeito, bom dia, aqui Natália, é um prazer conversar com você e perguntar a respeito então deste roteiro, Casas e Casarões. Quantos quilômetros tem esse roteiro? O que a comunidade, as pessoas, o visitante poderá ver? A gente já imagina pelo nome, né? Casas e Casarões, que são sempre, compõem uma paisagem lindíssima. Mas conta um pouco mais para a gente o ambiente, para que quem está nos ouvindo possa imaginar o que vai encontrar em Mussum. Bom dia, Natália. Prazer também Bom conversar dia. com você. Bom, a Rota das Casas e Casarões, no seu total, ela engloba pouco mais de 30 quilômetros, né? A gente tem envolvido nesse primeiro momento no projeto cerca de 14 famílias. Já tivemos, após o lançamento, a comunicação de mais algumas famílias que gostariam de integrar também essa rota, e a gente está fazendo um trabalho no seguinte sentido: nós lançamos e estamos apresentando e descrevendo o histórico dessas casas e casarões já inseridas no primeiro momento, para que aos poucos a gente consiga também envolver essas outras famílias e essas outras casas nesse processo. Então, o que as pessoas vão encontrar? Nós estaremos entregando dentro de 60 dias a identidade através de pequenas placas na frente dessas casas, com uma floreira e uma pequena plaquinha também contando o histórico de cada uma dessas casas e dos casarões. Então ali os turistas já vão poder identificar e entender o histórico dessas residências. E posterior a isso, como já é algo que tem sido procurado, eles poderão usufruir das belezas naturais, das paisagens no entorno desses casarões, dos próprios casarões, de estruturas antigas, estruturas fortes,
coisa que não é mais tão comum de encontrar hoje em dia. E além de todo esse fator, a gente tem no caminho capitéis, igrejas, outras belezas naturais, o próprio rio Taquari na sua encosta. Então é uma diversidade de belezas que a gente vai encontrar nesse trajeto. E importante também a gente salientar que dentro desse trabalho que a gente está fazendo, a gente quer também fomentar a questão da preservação histórica. Nós temos, eu vou citar um casarão que talvez seja o maior do nosso interior, que é o casarão da família Zílio. É um casarão que foi construído em 1924, no meio de uma outra pandemia, que foi a pandemia da gripe espanhola naqueles tempos. Então é uma história também que vai poder ser resgatada e vai poder ser contada e que preserva também aquilo que criou a cidade de Mussum e até mesmo a nossa região. Eu ia lhe perguntar justamente isso, Matheus, né? A família Zílio, né, de 1924, é a casa mais antiga, então, desse roteiro, e se são as casas, na sua maioria, de identidade de uma descendência italiana, né, que é a essência de Mussum, ou tem uma mistura também de etnias aí? Ela é a casa mais antiga desse primeiro grupo. Né? Mas nós temos registro no município de Mussum de outras localidades ainda mais antigas, algumas até que estão prestes a completar 150 anos. Então, isso também aos poucos vai ser resgatado, catalogado e divulgado, né? Disponibilizado para a nossa população e para os nossos turistas. E quanto à questão Perdão, a segunda pergunta era da questão italiana. Exatamente. A gente tem no município de Mussum majoritariamente colonização italiana, origem italiana. Então, basicamente, nesse roteiro, eu diria que quase que 100% que são famílias de origem italiana. Prefeito, a gente sabe que há uma novidade e queremos saber quando que esse roteiro já estará disponível para visitação e, além disso, também saber dos cuidados, né, sanitários que a Prefeitura vai preconizar para manter a segurança dessa comunidade também. Bom, como é um caminho autoguiado e ao ar livre, né, todo o roteiro ele ocorre ao ar livre, a gente já deixa ele disponibilizado nesse momento. Já existem placas de sinalização hoje que serão agora complementadas por essas identificações individuais dos casarões, isso dentro de 60 dias. Mas hoje o turista que vier a Mussum e quiser fazer essa rota, quiser conhecer esses casarões, ele já vai conseguir se autoguiar. Então a gente já tem isso disponível e pelo fato de ser ao ar livre e de nós não estarmos promovendo ainda, nesse momento, grupos fechados de circulação, a questão da pandemia, ela fica, o turista pode ficar bem assegurado de que vai ter essa segurança sanitária. Estamos conversando com o prefeito de Mussum, o prefeito Matheus Trojan. Dentro deste trabalho, prefeito Matheus, de turismo, a gente tem inclusive aqui em mãos um projeto de pavimentação asfáltica do caminho Pão e Vinho e do Vinho, né? Mussum também faz parte. Como é que é esse projeto e qual é a intenção, qual é o objetivo desta pavimentação asfáltica aí, que envolve daí outros municípios também? Eu até quero agradecer, Fabiano, que vocês acabaram sendo o meu correio, né, para entregar o projeto finalizado em mãos. E o que você tem em mãos agora, até para o amigo ouvinte entender, é o projeto finalizado, com o orçamento finalizado e toda a documentação necessária para nós firmarmos convênio com o DAER, com o governo do estado do Rio Grande do Sul, através do DAER. Então esse é o passo final que os municípios do primeiro lote, digamos assim, dessa rota, têm que dar para firmar o contrato, firmar o convênio e assinar o processo licitatório para a execução dessa obra. Então, num primeiro momento, atendendo Mussum, Roca Salles e Santa Teresa, contemplados por 10 milhões de reais pelo governo do estado, mais a contrapartida dos municípios. Então, a gente vai conseguir entregar o trecho de Mussum, que vai do trevo de acesso até a ponte Bruxado da Rocha, passando pela frente do viaduto ali, de toda essa entrada, esse acesso do município. Teremos todo o trecho de Santa Teresa contemplado também nesse momento, e mais um bom trecho de Roca Salles. É um passo importante, é um sonho de mais de 20 anos, que começou há mais de 20 anos a se discutir essa rota pelos caminhos do pão e do vinho e que intenciona ligar o Vale dos Vinhedos com o Vale do Taquari através dessa ligação asfáltica. Então a gente tem uma responsabilidade e eu diria até um orgulho em mãos de estar finalmente sentando com o governo do estado para assinar o projeto, para liberar o recurso para a gente conseguir pavimentar esse trecho tão sonhado durante tantos anos.
Você falou, prefeito, de sentar com o Estado para realmente assinar. Para quando está previsto isso? Já tem data? Bom, hoje nós entregamos a documentação final para o DAER. O DAER nos deu um prazo de 40 a 50 dias após a entrega da documentação para marcar a data da assinatura. E quem vai assinar esse convênio, no caso, é o próprio governador. Ele deixou isso claro para nós nesse nosso trabalho de articulação, porque ele entende a importância e entende o envolvimento, o engajamento que o governo do estado também tem que ter para que essa rota saia do papel e para que esses municípios se desenvolvam a partir disso. Aproveitando a tua presença aqui, Matheus, além de falarmos da questão de turismo, evidentemente, mas fechando aí 7 meses de governo, né? Que análise você faz do governo lá em Mussum? Você que é um prefeito, talvez o mais jovem do Vale, não sei se é mais jovem, qual é a tua idade agora? Tenho 26 anos. 26 anos, muito bem. Aí, Natália, 26 anos, prefeito de Mussum, o Matheus que já tem experiência por ter sido vereador, né, no município, se elegeu prefeito no ano passado, 7 meses frente à prefeitura. Que análise dá para se fazer, Matheus? A gente sabe que a pandemia atrapalhou muitos planos, né, de muitos prefeitos, mas tem conseguido conciliar, tem conseguido fazer andar o município? Bom, primeiramente a gente tem que destacar, né, que talvez nunca tenha sido tão desafiador assumir uma função pública como nesse momento. Porque eu particularmente assumi de prefeito em janeiro. No mês de fevereiro nós tivemos um surto da pandemia dentro do nosso centro administrativo. Quando nós recuperamos dentro do centro administrativo, que só eu dentro do prédio não me contaminei, para vocês terem uma noção. Quando nos recuperamos, a cidade, então, entrou em surto naquele momento de bandeira preta, de ausência de leitos de UTI, enfim, toda aquela situação constrangedora e triste que a gente enfrentou. Então foi um início bem desafiador. Mas que, graças a Deus, a gente superou. Hoje nós estamos com uma condição bem melhor da própria pandemia, da própria organização interna do município. Estamos cumprindo com nossas obrigações e com aquilo que a gente se comprometeu com a população no momento da campanha e no momento da eleição em si, que é apresentar com transparência e com eficiência todas as nossas ações. Estamos pagando as contas em dia, estamos superando um problema histórico do município de Mussum com a questão dos precatórios, essa questão do fluxo de caixa, por conta de erros de décadas, na verdade, que estouraram ao longo desses últimos tempos. Nós estamos pagando, estamos superando e já estamos conseguindo também organizar um recurso para ter potencial de investimento. Então é um processo dolorido, à base de muita coragem, de muitos nãos, e que só é possível de ser executado pela qualidade da nossa equipe técnica que a gente aproximou para conseguir executar esses projetos, esses trabalhos e colocar em prática, em resultado, em números, aquilo que a gente tem feito desde o início do ano. Aproveitando, 2 questões. A questão da escolar, que sempre é uma preocupação, você já voltou lá em Mussum, e a questão do próprio hospital, né? Se ele conseguiu dar conta, a gente sabe que não tem UTI lá, mas se ele foi importante nesse processo e se continua sendo, né, tendo atenção por parte do município também. Bom, primeiramente falando da rede escolar. Dentro do município nós retornamos às aulas já faz algum tempo e a partir de agosto, a partir de semana que vem, estaremos retornando com o turno integral nas creches, nas EMEIs. Posteriormente, a nossa ideia é, ao longo de agosto, retornar também nas escolas de ensino fundamental. Por que não retornaremos de imediato? Até pela experiência de ver como a gente vai agir, como a gente vai lidar com os protocolos, como a gente vai lidar com a questão da necessidade do distanciamento, da organização que tem que ter, e também se haverá algum efeito na expansão da proliferação do vírus, da contaminação do vírus, pelo fato do turno integral. A gente acredita que não. A gente acredita que a escola é um ambiente mais seguro do que as crianças, os próprios profissionais estarem fora da escola. Fora todos os outros transtornos que a ausência do turno integral gera. A gente tem a graça de ter em Mussum, já há alguns anos, o turno integral em todas as escolas municipais e creches municipais. E isso também facilita muito a vida dos pais, qualifica a estrutura, a preparação dos nossos alunos, e por isso a gente faz até questão de retornar. Quanto ao hospital, sem dúvida nenhuma foi importante, foi fundamental, porque naquele momento em que nós não tínhamos mais acesso a leitos de UTI pela superlotação, nós tivemos casos de pacientes que dependiam de UTI, que precisavam ser encaminhados para lá
pela situação já estar quase de morte, e graças a Deus, mesmo sem encaminhar para UTI, o nosso hospital conseguiu dar conta e reverter esses quadros. Então são fatores que nos motivam e demonstram também à população a importância de a gente ter os hospitais de pequeno porte, não só em Mussum, mas em outros lugares da região e do país, e parar um pouquinho com essa política e com essa ideia de que regionalizar e centralizar tudo é a solução. A gente já viu que não. Os países que já fizeram isso viram que não dá certo. A gente precisa sim estruturar bem as referências regionais, mas também ter uma boa estrutura nos municípios para o atendimento imediato. Percentual de população vacinada? Já tem Estamos em 70% na primeira dose. Primeira Exatamente. dose, muito bem. Matheus Trojan, prefeito de Mussum, muito obrigado pela tua presença, estamos sempre à disposição aqui na Rádio Independente. Parabéns pelo trabalho lá e em breve... Certamente as pessoas vão, né, já estão conhecendo, né, vão poder conhecer mais ainda esse roteiro turístico Casas e Casarões, junto com também o caminho do pão e do vinho que Mussum faz parte. As ordens sempre aqui, um bom dia, bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. Eu já aproveito também para convidar todos a fazerem o passeio do Trem dos Vales. Agora em novembro, dezembro e janeiro, teremos mais uma vez esse passeio turístico entre Mussum e Guaporé. Muito bem, conversamos aqui com o prefeito de Mussum, Matheus Trojan. Nós temos agora 1 minuto para as 9, 4 graus e 3 décimos. Em seguida tem o Independente Notícias e a sequência do Panorama nesta manhã fria de quinta-feira. Já voltamos.